Muito bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Estamos muito felizes nessa manhã. Muito bom dia para você que nos assiste e acompanha o canal. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus, proclamando as boas novas, a mensagem do terceiro anjo, aquilo que você já sabe que está para acontecer. Estamos nos últimos dias da história do planeta, estamos no grande dia da expiação e você que assiste, você que sabe que o Senhor tem tocado seu coração, nos acompanhe nessa grande missão de proclamar aquele que está às portas para vir. Bom dia, professor Léo. Bom dia igreja. Bom dia para vocês que estão em casa, louvado seja Deus, porque Deus nos deu mais um dia de podermos aproveitar a chance de podermos vencer diante do trono de Deus, a chance de poder vencer nossas debilidades, nossos pecados. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu mais uma oportunidade. Você possa sentir a alegria de verdade que Deus te deu um dia para você vencer, mais uma chance diante do eterno Deus. Louvado seja Deus, porque nós estamos cheios de alegria. Que você também, de ter acordado hoje, possa sentir o coração fervente pelo poder de Deus, porque eu tenho certeza que você fez o ano bíblico. O ano bíblico, cada dia que nós estudamos o ano bíblico, ele nos transforma pela graça e o poder de Deus eterno. Nesse momento eu convido tanto o pessoal aqui de casa, né, irmão David, como você que está aí do outro lado, para nós ajoelharmos e orar diante do trono do Deus eterno. Vamos lá? Amém. Amado e bondoso Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que existe, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo a Tua autoridade sobre o planeta e sobre a nossa vida, nos ajoelhamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Muito obrigado por ter nos tirado das trevas para a Sua maravilhosa luz. E muito obrigado, Senhor, por fazer-nos pertencer ao Teu povo, o Teu povo que vai proclamar a mensagem do terceiro anjo, proclamar que o Senhor está às portas e levantar a bandeira dos Teus mandamentos, das Tuas verdades sagradas e soberanas. Abençoa, Senhor, a nós que estamos aqui, abençoa do Oiapoque ao Chuí, abençoa no norte, no nordeste, no sul, aonde estiver um filho teu assistindo, desejando, querendo o batismo do Espírito Santo, abençoa nesse momento. Abençoa os missionários no campo, abençoa nós outros. Senhor, estamos aqui, faça-se a tua vontade, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. E nesse momento, para nossa alegria, pela graça de Deus, como é bom gravar no nosso coração um cântico diante do trono de Deus. Eu convido você para que nós possamos agora, nesse momento, louvar o eterno Deus com o hino 226. É manhã no coração. Hoje a luz e o último arrebol.
cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Amém. Muito bem. Nesse momento, então, estaremos recitando o verso bíblico da Palavra de Deus. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. E você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia nesse momento. Nós vamos dar um tempo para você pegar a Bíblia e, juntamente conosco, recitar o verso que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 9. Acompanhe conosco. No 3, o professor Léo vai contar e nós iremos recitar o verso dessa semana. Muito bem, vamos lá? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E nesse momento eu convido você por algo muito grandioso, que é estudar a Palavra de Deus. Que ao estudar o ano bíblico de hoje, você possa passar o dia todo meditando no que o Espírito Santo falou no seu coração. Que Deus te abençoe e tenha um bom estudo. Olá, queridos.
Eu quero desejar para você hoje, nesse dia tão especial, que pela graça e poder do Senhor, você seja tocado pelas palavras do que vamos falar, desse estudo tão especial do ministério de Paulo, o capítulo 35 do livro Atos dos Apóstolos, Salvação para os Judeus. Todas as vezes que lemos, enche o nosso coração, mas também nos ensina muito, porque faz com que a gente tome consciência de algumas coisas que nós nunca tínhamos pensado. E eu quero que você pegue o livro de Romanos. Pega o livro de Romanos. Você já parou para pensar por que é que esse livro foi escrito? Qual é a razão de Paulo ter escrito aos Romanos? Vai lá e pega o livro de Romanos. Você está acompanhando o ano bíblico e é importante que você entenda a respeito disso. Você já parou para pensar a distância que havia de Jerusalém, do local onde aconteceram a maior parte das coisas, referentes ao nosso Salvador, ao nosso povo, ao povo judeu, a distância disso para Roma, lá na Itália? Você não acha que era bastante longe? Eu não estou falando só de um espaço para você pegar um avião e ir para outro lugar. Eu estou comentando naquela época, 2000 anos atrás, que as pessoas dependiam de cavalo e Paulo ia a pé. Já parou para pensar isso? E por incrível que pareça, Paulo ia de país em país, de cidade em cidade, abrindo igrejas. Permanecia nos locais, fazendo com que a palavra de Deus chegasse ali, desenvolvendo um trabalho todo especial diante do Salvador e fazendo com que as pessoas compreendessem a razão da existência humana. E é por isso que aqui nós encontramos nesse capítulo esse momento em que ele escreve uma carta para uma das igrejas onde ele já tinha passado. Por isso, carta aos Romanos. Compreendeu a seriedade disso? Ele já tinha feito ali uma igreja, já tinha trabalhado naquele local, e ele então escreveu uma carta a partir de Corinto. Corinto ficava na Grécia, tá bom? Então ele estava na Grécia escrevendo uma carta para Corinto. Eu verdadeiramente não sei quanto tempo demorava essa carta para chegar, mas o conteúdo era imenso. Qual era o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos? Ele desejava explicar a justificação pela fé. O interesse dele é aquilo que está em Romanos 10, verso 1. Abre lá para que você possa ver que a necessidade principal desse livro está neste versículo. Ele desejava salvar os judeus. Por isso este capítulo que nós estamos vendo aqui, o capítulo 35 do Atos dos Apóstolos, o título é A Salvação para os Judeus. Mas isso parece uma redundância, porque Jesus nasceu entre os judeus, o Salvador da humanidade veio dos judeus, estava envolvido com o seu povo, o Senhor Deus tinha separado um povo do meio de todos os outros do mundo, fazendo deste povo uma nação. Lembra a família de Jacó? Lembra disso? O povo judeu? Então, por que agora é preciso salvação para os judeus? Por causa de uma coisa muito séria. Os judeus rejeitaram Jesus, perderam a bênção que sobre eles estava, mas o próprio Jesus não os rejeitou. Eu preciso repetir isso para você. Os judeus rejeitaram Jesus e achavam que ainda tinha Deus. Mas vocês sabem, o próprio Jesus explicou que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então quem não tem Jesus, não tem Deus. Imagina que situação terrível. Por isso, salvação aos judeus. E Jesus não havia rejeitado os judeus que o tinham rejeitado. Isso me impressionou demais. E ele estava ali para explicar de forma clara, através dessa carta, algo que deve impressionar o seu coração e motivar você a trabalhar por alguém que ainda não conhece Jesus. O que foi que ele explicou? Ele explicou que aqueles que eram ramos verdadeiros da videira, os judeus, foram arrancados. E que Jesus tinha tirado ramos, outros ramos, e enxertado na videira, que são os gentios. Por isso eu estou aqui hoje. E Paulo estava explicando que o Senhor Deus tinha trabalhado pelos gentios, mas que também era capaz de pegar aquele ramo que tinha sido jogado fora e enxertar novamente. Eu nunca tinha entendido isso dessa forma. Essa é a razão da carta de Paulo
aos romanos. Ele queria dizer para eles, olha, é preciso que vocês recebam a salvação perdida. Salvação também pode se perder. Eu preciso comentar uma coisa com você. Para você e para mim, que hoje estamos aqui envolvidos nessa missão de Cristo, estamos envolvidos por esse trabalho de levar para todos os lugares do mundo estas coisas que Jesus nos ensinou, depois de Jesus já ter morrido na cruz, tão próximos à volta dele, nós não precisamos mais pedir, Senhor Jesus Cristo, me salve. Porque Jesus já salvou. Jesus não salvou só você, não salvou só judeus, gregos, americanos, Jesus salvou toda a humanidade. Mas a maior parte da humanidade salva não vai para o céu. Por quê? Porque vai rejeitar a salvação. Isso é uma coisa muito séria. Salvação não se ganha mais, salvação só se perde. Por que salvação se perde? Jesus deu a salvação independente de querermos ou não. Jesus não me consultou para me salvar. Ele não veio para mim e perguntou, Maísa, você quer a salvação? Sabe por que ele não perguntou? Ele não nos consulta. A razão de Jesus de não nos consultar é porque nós não entendemos a preciosidade e a grandiosidade disso. Nós não compreendemos quão largo é isso e quanto necessitamos. Ele simplesmente deu. Ainda bem que em salvação o homem não entra. É um ato puro de Deus, puramente dele. É um presente de Deus, é uma oferenda de Deus, é uma oferta dele. Está completamente envolvido com Deus e não conosco. Então ele nos deu, ele concedeu. Aliás, a salvação existe antes de nós existirmos. A salvação não surgiu por causa do pecado. Não pegou Deus de surpresa. Salvação já existia antes que o pecado existisse. E Paulo é muito capaz de explicar isso ao explicar salvação pela fé, a graça pela fé. Compreende? A oferta de Deus através da fé. E uma pessoa, ao acreditar que está salva, que recebeu de Deus esse espaço de volta no reino dele, porque nós perdemos o reino. Ao pecarmos, perdemos o reino e merecemos somente a morte. E Jesus vem e fala, me dá sua morte, eu te dou minha vida. Foi isso que Jesus fez. E ao dar imerecidamente, nenhum de nós merece, o mais bonzinho, o mais bonito, o mais capaz não merece, todos nós merecemos a morte. Ao fazer essa troca injusta, estamos entregando para Deus o que ele não merece, recebendo dele o que ele merecia, entregando no nosso coração, na nossa vida, e essa troca, essa justificação, ele nos justifica, é o que recebemos pela fé, acreditando nele, independente de obras. Isso é um negócio grandioso, poderoso e cheio de admiração, não é? Me faz pensar muito sobre isso. Mas vocês sabiam que havia um povo em Israel que não acreditava igual a maioria? Como assim? Havia um povo que esperava realmente Jesus, que havia estudado as Escrituras e eram firmes servos do Senhor, que continuaram trabalhando e ajudando Paulo, que continuaram ajudando a igreja cristã, eram chamados de remanescentes. E isso me fez pensar bastante. Havia um povo em Israel que compreendeu sobre Jesus e este foi chamado de remanescente. Já parou para pensar isso? Este povo chamado de remanescente fazia total diferença no meio do povo judeu. Na verdade, por isso que Paulo disse, nem todo israelita é verdadeiramente judeu. Compreende isso? Nem todo israelita, nem todo que nasceu ali realmente está envolvido com o céu. Mas, na verdade, é aquele que se envolve com Deus naquilo que o Senhor Deus não só prometeu que daria ao ser humano, mas que também pediu que fosse espalhado para toda a humanidade, este sim era o servo verdadeiro, que segurando na mão do Senhor, entrega esse Senhor para a humanidade. Agora te assusta com o que o Senhor Deus fala, e isso está nesse parágrafo que começa, Paulo relaciona o remanescente de Israel à boa oliveira. Pega esse texto, corre aí no seu livro e pega para ler, por favor, de A Salvação para os Judeus, capítulo 35 de Atos dos Apóstolos. Eu faço questão que você leia. Pega para você ver. Diz assim, achou o parágrafo? Nesse parágrafo, o Senhor Deus nos ensina da seguinte maneira, através das palavras de Paulo. Paulo relaciona o remanescente de Israel a uma boa oliveira, de que alguns galhos foram quebrados. E compara os gentios aos ramos de uma oliveira silvestre, enxertados no tronco da oliveira mãe. Olha que coisa bonita, presta atenção nisso.
E se alguns dos ramos foram quebrados, escreve ele aos crentes gentios, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, e é verdade mesmo. Olha só. Pela sua incredulidade foram quebrados os judeus naturais, né? E tu estás em pé pela fé, os judeus que vieram pela fé, que são os gentios. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou aos ramos naturais, olha só, teme que não te poupe a ti também. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o mesmo Deus que tratou com os judeus de forma tão séria quando eles esqueceram do Senhor, também fará a mesma coisa com qualquer um de nós que fomos enxertados nessa videira e se não andarmos segundo aquilo que o Senhor Deus pediu e correu atrás de nós, porque na verdade a salvação só veio até nós porque o Senhor Deus correu atrás de nós, o Senhor veio em nossa busca, veio atrás de nós. Outro detalhe interessante, abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, para que você entenda que é a parte que nós devemos ter nosso coração durante esse dia. Abre lá, por favor, correndo. Romanos capítulo 9, para que você veja onde o título que começa a escolha soberana de Deus, para que você veja a beleza disso daqui. Tem preocupado o nosso coração de forma especial, porque que tantas pessoas no mundo não conhecem o nosso Deus. Quando você chega ali no Oriente Médio, daquela parte do Oriente Médio em diante, você se assusta porque é outro planeta. O que nós temos aqui no Ocidente não é nada parecido com o Oriente. A maneira de pensar, a maneira como as pessoas se envolvem umas com as outras, o tipo de pensamento, a inclinação daquela cultura, e eles não têm Jesus como centro. Nós somos países cristãos, tá certo? O Brasil é cristão, Estados Unidos é protestante, entende a respeito de Jesus, né? Nós temos aqui este lado das Américas, nós compreendemos mais a respeito de Jesus do que qualquer outro lado do Oriente. Mas eu preciso te explicar especialmente sobre uma situação. 2/3 do mundo não tem compreensão do que você e eu entendemos. Paulo sabia disso. Sem computador, sem projetor, sem qualquer tipo de meio de internet ou mídia, os apóstolos chegaram ao mundo inteiro em sua época. Mas essa não é a realidade hoje. A maior parte do mundo, 2/3, não sabem quem é Jesus. Existe uma quantidade imensa de pessoas que não conhecem Jesus. Aí você pode me dizer, mas Maísa, você passa todos os dias aí que tem oportunidade de fazer o ano bíblico, dizendo que Jesus está prestes a voltar. Peraí, Jesus está prestes a voltar, mas 2/3 do mundo não sabem quem é Ele? Sim, isso é verdade. As duas coisas são verdade. Mas como que se resolve isso? Se 2/3 do mundo não entendem quem é Jesus, Jesus volta e eles se perdem. Te assusta. Romanos 9, vai lá, para que você tenha essa resposta gloriosa que Paulo mandou dizer e eu fiquei muito impressionada com isso. Olha o que diz aqui. Romanos 9, verso 27 em diante, ele faz uso de um texto de Isaías para dizer o seguinte: Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que remanescente? Tanto do povo judeu, quanto do novo povo que foi enxertado na videira, tá certo? Agora vai mais um pouquinho, vai lá. Pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como assim? Quem é que vai nos ajudar a pregar? Você vai se assustar. Aqui diz que o Senhor é que executará a sua palavra, completando-a e abreviando-a. É do Senhor esse trabalho. Não pense que nós vamos conseguir fazê-lo. Se o Senhor Deus quiser, Ele consegue passar a verdade do seu evangelho em 3 minutos para todo o planeta. Está provado que hoje uma coisa que acontece desse lado do mundo, em 3 minutos já está em todos os cantos do planeta. Agora eu te pergunto, como Jesus vai ser capaz de fazer isso? Ele tem 1000 maneiras para fazer isso, mas uma delas é o testemunho de sua vida, como diz em Mateus 24. Diz que todas as pessoas ouviriam a mensagem da vida. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo em
testemunho. Essa palavra testemunho vem de um radical grego chamado martireu. Martireu vem da ideia de martírio. Não será pelo testemunho da sua vida, e se for pelo testemunho da sua morte. Já pensou algumas pessoas sendo entrevistadas dizendo: por que você acredita nisso? Por que é que você está dando a vida por isso? Alguns de nós seremos levados diante de tribunais e o mundo inteiro ouvirá. Seremos entrevistados por aquilo que acreditamos e apertados e judiados e desacreditados. E o mundo todo terá a oportunidade de decidir. O Senhor Deus executará sua palavra, completando-a e abreviando-a sobre toda a terra. Que isso encha seu coração no dia de hoje. Que isso faça você pensar. Paulo já tinha entendido isso há 2000 anos atrás. Que esse trabalho grandioso que Deus tinha para com os gentios iria abranger a terra inteira. Feito esse trabalho através dos missionários, através da igreja, mas principalmente através do próprio Deus. Eu quero me ajoelhar com você agora para pedir para que nós estejamos juntos. Que nós não venhamos ser arrancados da videira, jogados fora, que não venha acontecer isso conosco, como aconteceu com o primeiro grupo que esteve ligado à videira. Que o Senhor Deus nos ajude e nos encha o coração. Vamos orar juntos? Vamos lá? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos, Paulo deixava mensagens tão claras, mandadas por cartas, Pai de amor. Eu imagino com que dificuldade, que ainda foram preservadas até hoje, com mensagens tão poderosas. Eu sei que é o Senhor é que vai terminar a obra, Senhor. E eu sei que aquilo que aconteceu com os judeus no passado, e que pode acontecer com qualquer gentil que foi enxertado à videira, eu te peço que em nome de Jesus não aconteça conosco, não aconteça com essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Que venhamos a tomar a posição correta diante de Ti, que venhamos a segurar na Sua mão, que venhamos a não perder a salvação que já nos foi oferecida na cruz do Calvário. Em Tuas mãos eu me entrego esta pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus dê para você um bom dia e até amanhã.